esse dado aqui, muito ruim de Minas Gerais, do estado registrando quase 3 estupros por dia com 2 ou mais autores. A gente estava começando a ler a nota da Larissa, então se junta aqui com a gente que a gente vai ler juntos. A definição de estupro coletivo depende de investigação. Por que a gente também está falando sobre isso? Porque são quase 3 estupros por dia com 2 ou mais autores. Ou seja, o indicativo de estupro coletivo é forte aí nessa estatística. Informações diretamente lá de Belo Horizonte. E aqui ela começa a trazer o relato de uma dessas adolescentes que sofreram estupro coletivo. Dopada dentro da própria casa por amigos e conhecidos de infância, esse é o cenário do estupro coletivo sofrido por uma adolescente de 17 anos em Contagem, na região metropolitana de Belo Horizonte, no último fim de semana. O caso, que envolve 4 suspeitos, também de 17 anos, está sendo investigado pela Polícia Civil de Minas Gerais. Embora os dados não permitam identificar quantos casos foram oficialmente reconhecidos como estupro coletivo, eles indicam que cerca de 1 em cada 5 registros de violência sexual em Minas Gerais envolveu 2 ou mais prováveis autores só esse ano. E a gente só está em junho, né? Está chegando aí no meio do ano. O painel da Segurança de Estado de Saúde de Minas Gerais registrou 3.138 notificações de violência sexual, categoria que inclui o assédio, o estupro, a exploração sexual e a pornografia infantil, além de outros tipos de violência sexual até o dia 17 de junho. Desse total, 687 notificações envolveram 2 ou mais autores. Entre elas, 446 foram classificadas como estupro envolvendo 2 ou mais pessoas. O número equivale a aproximadamente um caso de estupro coletivo a cada 9 horas. É um negócio assustador, né? Em todo o ano de 2025, conforme o dado, foram 1.093 notificações registradas pelo Estado em 12 meses. Para se ter uma ideia, foi uma média de 91 casos por mês, ou cerca de 3 por dia. Os dados foram extraídos do Sistema de Informação de Agravos de Notificação, que é o SINAM, e tem como base os casos de violência registrados por serviços de saúde públicos e privados. Segundo a Secretaria de Saúde de Minas Gerais, as informações são alimentadas a partir das notificações feitas durante o atendimento às vítimas. Por isso que é muito importante, não só as vítimas enfrentarem todo o constrangimento, toda a humilhação, toda a vergonha para fazer o atendimento, para ir atrás da notificação, mas também dessas equipes todas de saúde, de polícia, receberem essas vítimas, acreditarem nos relatos delas e serem treinadas para, muitas vezes, sem essas vítimas relatarem exatamente o que aconteceu, perceberem pelos sinais muito claros de que elas sofreram algum tipo de abuso, principalmente os sexuais, dentro dessas estatísticas sobre as violências sexuais, né? E aí, a gente traz mais informação sobre o que diz a lei sobre o estupro coletivo. O advogado criminalista Luan Veloso, ouvido pela reportagem, explica que o chamado estupro coletivo não é um crime específico previsto na legislação brasileira. Os casos são enquadrados como estupro e, quando há 2 ou mais autores envolvidos, a pena pode ser aumentada. E ele disse o seguinte para a reportagem: assim, a expressão estupro coletivo é utilizada para designar situações em que há pluralidade de autores, embora não corresponda a um tipo penal específico. Em regra, ele continua, né? Quando 2 ou mais pessoas participam da prática do estupro, seja executando diretamente os atos ou contribuindo de forma relevante para a ocorrência, a situação pode ser enquadrada na causa de aumento de pena prevista na legislação. E aí a gente continua te trazendo mais detalhes sobre esses casos todos, nessa matéria muito importante que está lá na capa da editoria de Minas Gerais, aqui em metrópolis.com. Eu vou subir aqui, ó, para aparecer aquela barrinha ali em cima. Últimas notícias, colunistas, Copa do Mundo, Brasil, DF, SP, Minas Gerais. Quando você clica em Minas Gerais, vão aparecer outras notícias, né? A capa vai modificando bem rapidamente, mas a gente tem aí, descendo,
a notícia que eu acabei de ler para você clicar e ter todos os detalhes, tá certo? É isso. Tá feito o registro. A gente vai voltar a falar um pouquinho sobre política, sobre jogo, sobre